do Nietzsche, A Fábula Ocidental e os Cenários Filosóficos. Ele tem um prefácio muito bonito do Oswaldo Jacóia Júnior, que é um dos grandes estudiosos em Nietzsche do Brasil e talvez do mundo, né? E eu achei legal que o professor enaltece as suas qualidades literárias e filosóficas, né? Que ele foi muito pródigo, né? Nisso ele é muito bom, generoso, né, professora? Quando tem um prefácio assim. Ele é muito generoso. Mas assim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a capa mesmo do livro, a foto de capa, né? Eu acho que a capa já apresenta alguns pontos de vista do teatro filosófico, né? Que nos é apresentado, esse teatro, já a partir de camadas e cenários da própria foto. Então, antes de entrarmos na questão dos cenários, que acho que é fundamental no seu trabalho, eu gostaria que a professora falasse exatamente um pouco desse teatro, né? Quase no sentido de dar um resumo da ópera. O professor Jacóia afirma nesse prefácio, ele diz o seguinte: no proscênio encontra-se a narrativa no crepúsculo dos ídolos, né? Que é um texto do Nietzsche, de 1888. Portanto, acho que seria interessante de começar essa conversa colocando como se configura esse teatro, principalmente para gente que não está muito afeita a temas filosóficos e de repente pega o seu texto e vê essa expressão, e vê essa foto, e se depara com essa questão, né? O que é esse teatro, como ele se configura, e qual a relação desse teatro com o texto Crepúsculo dos Ídolos, né? Esse texto importante do Nietzsche, que para alguns resume um pouco da história da filosofia. Que ele gostaria de ter participado, que era onde se reuniam umas conversas, se reunia Flaubert e outras pessoas, e que deve ter sido muito engraçado aquilo. E é um pouco nesse ânimo que ele faz esse Crepúsculo do Ídolos. O que também entrega, também ele diz filosofia amarteladas, né? O professor Oswaldo conta no prólogo como aquilo teve uma história, o título, até chegar nesse título mesmo. Mas essa filosofia martelada de Nietzsche, que de nenhuma maneira significa uma destruição. Antes são marteladas até para saber se as paredes estão ocas, né? Então, com isso ele faz um diagnóstico da sua própria época. Nesse sentido, eu acho como é uma expressão essa de Deleuze, trabalhando o texto, que ele tomou distância da história da filosofia. Num momento dado, ele tomou uma grande distância e olha a história da filosofia lá em 5 momentos. Tá? 5 momentos que são da decadência da história da filosofia. Porque realmente haveria vários momentos aí que nos daria o ritmo de como o mundo verdadeiro, levado a sério por um Platão, acaba se tornando uma fábula. Então, para descrever isso, e mais um 6º momento que ele vai acrescentar a essa história, eu fiquei pensando que não se tratava em nenhum caso de momentos. Porque momentos seria uma continuidade, a história da filosofia teria uma continuidade temporal. Haveria de alguma forma, mesmo que seja assim no nosso inconsciente, uma superação desses momentos. Nós estaríamos hoje mais avançados do que os gregos. Assim. E eu fui revisar de volta o texto de Nietzsche e tudo para perceber que ele, em nenhum caso, fala de momentos. Que foram os intérpretes que foram jogando a palavra momentos, que nós todos acabamos lendo como se fossem momentos da história ocidental, porque a história ocidental, através da reflexão filosófica que está em jogo nesse texto. E eu mesma já tinha escrito sobre momentos, como se fossem momentos, para que se veja que às vezes nós caímos nas armadilhas dos intérpretes, né? E não vamos trabalhando com os intérpretes mais do que com o pensador. E aí se tratava de cenários, porque ele faz
duas leituras do mesmo cenário. Há um texto entre parênteses e aí outro texto que vem em outro tipo de letra. Então você vai vendo como poderia haver até perspectivas diferentes sobre esses próprios cenários, onde acontece essa nossa história ocidental. Mas de que cenários aquilo se trata? Aí isso se cruza um pouco com uma pesquisa de cenários que eu vinha desenvolvendo faz tempo, e no sentido até político da palavra, porque hoje se fala de cenário econômico, cenário político. A gente viu nas últimas eleições como, por exemplo, as pessoas diziam, vamos mudar de cenário. E mudavam o cenário todos os dias. Se podíamos viver num cenário, viver no outro. O que eu achava bastante perigoso, porque como realmente mudar de cenário não é nada inocente. Você fala, inclusive, da banalização, né? Sim, da própria palavra. isso. Então, aí se cruza um pouco com essa minha pesquisa de cenários e eu acabei trabalhando Nietzsche como se fossem cenários filosóficos que ele descreve ao longo e que, de alguma maneira, não temos superado. De alguma maneira, vivemos entre esses cenários, vivemos com esses cenários. Então, alguém pode se sentir mais a gosto até os dias de hoje, num cenário platônico, ou num cenário cristão, ou num cenário kantiano, né? Positivista, utilitarista, para fazer essa. Ou talvez ter, como diz Pauvin, dois pés, um em cada cenário. Estamos no nosso, no contemporâneo, e temos um pé no outro sempre, para nos apoiar. E vendo que cenário, na verdade, são camadas, e camadas muito sutis. Camadas, inclusive, que podem ser analisadas econômica, politicamente, como o que se chamava contexto histórico. Esse seria um cenário. Mas, ao mesmo tempo, pode ser mais sutil. Pode ser filosófico, pode ser literário, pode ser outros âmbitos, mas todos formamos parte desse cenário. Então, é um pouco essa reflexão e um pouco levá-la ao grande nome Nietzsche, né? Porque o Nietzsche, como ele próprio vai dizer nesses últimos textos, um nome. Ele trabalha para o nome Nietzsche e eu acho que trabalhou muito bem. Se até os dias de hoje nós seguimos pensando com ele e com esse nome, né? Agora, essa questão de momentos da história da filosofia que teriam sendo, de alguma forma, superados, é o que ele não faz. Ele não nos fala do que acontece nesses momentos, mas como vai se dar o movimento, ou talvez o deslocamento, ou talvez o desvio entre esses cenários. Isso que eu acho que eu tentei resgatar, mas não só da perspectiva de Nietzsche. É um pouco como se, para, por exemplo, falar dos dias de hoje, no Brasil de hoje, você tem que viver no Brasil de hoje. Na medida que não vive aqui, não pode dar esses matizes que você pega na rua, em todo lugar, não pode dar isso. Então, me parece um pouco isso também. Você tem que ter vivido um pouco e ser familiar a esses cenários dos quais Nietzsche fala. Então, não adianta você jogar fora platonismo, cristianismo, não sei o que. Não, vamos viver dentro do cenário e vamos ver também se outra perspectiva, assim como Nietzsche abre esse leque perspectivístico, então não poderíamos nos colocar na perspectiva do Platão, por exemplo, e ver quando ele falou de teatro e como aceitava ele um cenário, não aceitava. Um pouco esse é meu propósito. E uma reflexão, claro, que mesmo que esteja sendo materializada nesse pós-doc que eu fiz na Unicamp com o professor Osvaldo e tudo mais, é uma reflexão que vem de muito longe. Então, muitas vezes eu cito meus próprios trabalhos, não por megalomania, como se diz do Ecce-Homo de Nietzsche, mas um pouco porque é uma rede que vai se formando textual e que leva, de alguma maneira, a não querer dizer de novo as mesmas coisas. Talvez eu diria que é uma grande tentativa
de não dizer o que todo mundo disse de Nietzsche, não fazer o que todo mundo faz com Nietzsche. Então, talvez por isso tem essa estrutura de jogo e simplesmente assinalar com essa questão dos dados um lançamento diferente, mas que pode ser outro, e pode ter sido outro, e não se esgota nada. Bom, vamos pensar um pouco em Platão, que não seja esse Platão escolar, sino que Platão como o homem Platão, como dizia Nietzsche nos seus primeiros cursos que ele deu sobre Platão, o homem Platão por trás disso, é aquele que funda a academia, que quer fazer tudo diferente, que é um péssimo cidadão, porque ele quer fazer as coisas diferentes de como são na cidade da Atenas, né? Quer, de alguma maneira, alterar tudo. Esse Platão para Nietzsche, ele diz em muitas ocasiões, na tipologia a gente pode ver isso enquanto personagem psicológico, do qual parece que Nietzsche não consegue se afastar totalmente, sempre está aí, é uma figura ambígua, eu diria que muito ambígua, isso é o interessante. E essa figura o leva nos primeiros textos, fragmentos de Nietzsche, da sua chamada primeira época, não acredito muito nas épocas de Nietzsche. Tá? Acho mais interessante essa frase de Stefan Zweig, que quando os primeiros textos nós estaríamos com o velho Nietzsche. É o velho Nietzsche no sentido de espírito, porque é carregado de muita cultura, de muita erudição. E depois ele iria se desfazendo disso, e nesses últimos textos ele já se permite todas essas brincadeiras todas. Aí teríamos a criança de volta. Tá? Então, eu gosto muito mais de alterar essa história do primeiro Nietzsche como se fosse um jovem Nietzsche, não. Então, esse primeiro Nietzsche, levando a sério Platão, ele queria reverter o platonismo. Eu acho que muitas tentativas da filosofia contemporânea se apoiam nesse ponto, né? Porque tentar pensar de outra maneira, como dirá um Foucault, por exemplo, é tentar pensar de uma maneira diferente de Platão. E é muito difícil, porque todas as nossas divisões de algum mundo, seja verdadeiro ou não, da verdade como fundamento da ciência, tudo isso depende das divisões platônicas. Agora, Nietzsche vai fazendo isso sempre com uma figura paralela, que é a figura de Sócrates. Então, Sócrates que não fala, que fala, ou seja, que só fala, e Platão que escreve. Mas é como se ele aplicasse, e tanto que ele vai ver o problema da Atenas da época como o caso Sócrates, porque um palhaço se faz levar a sério, tá? É o que está aí. E parece que Atenas precisava desse palhaço chamado Sócrates. Mas, ao mesmo tempo, ele se pergunta muitas vezes, será que o astuto Sócrates enganou Platão? E aí estão todos os problemas. Porque ele chama, muitas vezes, Platão do nobre Platão. Ele usa nobre para pouquíssimos casos. Que eu saiba, na filosofia antiga, para os estoicos e para Platão. Então, é uma caracterização muito especial do Platão. E, ao mesmo tempo, como já vai dizer no prólogo Para Além do Bem e do Mal, Platão é uma figura a qual nós temos que estar agradecidos. Porque tudo que nós somos é parte de lá, vem de lá. Mas agradecer não só por um Platão oficial que chega até os dias de hoje. Agradecer pela resistência a Platão. Então, a resistência vai se formando para ele de uma maneira alternativa ao peso de Platão e o platonismo, sobretudo, com o caminho único, com a única possibilidade, com a verdade como a interpretação. Então, vai se criando isso, mas vai se criando a resistência. A resistência é muito importante para Nietzsche, sobretudo nos últimos textos. Porque se você tem resistência e há muita tensão, por exemplo, ao disparar uma flecha, ela vai longe.
senão ela fica muito próxima. Então, se você, Platão também é responsável por essa resistência ao platonismo. Então, se por uma parte ele cria o platonismo, por outra parte é responsável pela resistência. A não ser que há dois fenômenos que o Nietzsche situa humoristicamente nesse mesmo prefácio em que ele agradece a Platão, e que, como diz o professor Oswaldo, é o erro, o grande erro da cultura ocidental. É Platão, mas é um erro produtivo. Erro não é negativo para Nietzsche, é um erro que tem muitas consequências. Quando se chega nesse ponto da tensão da corda no pensamento europeu, porque é com isso que ele está lidando, existem dois fenômenos que afrouxam essa tensão: jesuítas e democracia ilustrada. Então, acho que são pensamentos e pensadores um pouco para Nietzsche conciliadores, que de alguma maneira impedem que a resistência fosse muito longe. Então, ao mesmo tempo que você tem Platão, tem a resistência ao platonismo. Então, isso que eu acho interessante, e a figura ambígua que ele vai criando com Platão. Por uma parte, é uma figura que Sócrates pode ter corrompido, por outra parte, uma figura a qual temos que estar agradecido, mas também é o responsável pelo erro da fixidez. Ele muitas vezes fala desse egipticismo platônico. É como se tivéssemos momificado os conceitos, os valores e tudo. Eu penso muito nisso em termos políticos. Como sou chilena, nós chamamos a todos os políticos reacionários, conservadores, de mômios, que vem dessa ideia de momificar, de você fixar as coisas, de você não aceitar que elas devenham, não aceitar que elas se tornem outra coisa, não aceitar as transformações. Tá? Então, eu acho muito interessante que ele vê Platão assim. O que se impõe de Platão, pelo menos, vai ser esse egipticismo das ideias. Fixo, porque você vai... A ideia do bem, a ideia da verdade, a ideia do belo. Então, haveria um mundo superior onde nós encontraríamos esses paradigmas. Paradigmas que são fixos. Tá? E de alguma maneira, é contra esse erro, na resistência a esse erro, que você também pode juntar tanto Nietzsche como essa esteira da filosofia contemporânea. Né? Quando a ideia torna-se mulher, quer dizer, eu fiquei curioso para ouvir um pouco mais sobre isso, que também é uma forma de atualizar esse cenário para algumas questões. Sim. Acho que a palavra que você disse é a fundamental: relações. Relação. Porque o que o Nietzsche vai descrevendo nesse como se torna verdade fábula é a relação, como vai mudando a relação com o próprio cenário. Então, temos um mundo verdadeiro, platônico, fora da caverna, que poderia ser atingido, alcançado, se você era sábio, devoto, virtuoso, na antiguidade, podia sair da caverna. Tá? Então, nós temos essa possibilidade neste mundo, mesmo que Platão falasse de um mundo superior. Como tudo estava ligado, como mundo aparente e mundo verdadeiro estão ligados a essa participação em Platão, que Nietzsche percebe muito bem, acontece que neste próprio mundo nós podemos chegar a vislumbrar a luz do sol, para dizê-lo em termos de imagem. No cenário cristão, na medida que Deus é a verdade divina, e que nós já não temos a invenção platônica de eu, Platão, sou a verdade fica mais longe. A verdade fica como uma promessa para um outro mundo. Então, se nos comportarmos bem na Terra, talvez algum dia possamos ter contato com essa verdade, porque agora Deus é a verdade divina. O que mudou aí? A relação. A relação que nós estabelecemos com a verdade. Então, se
a luz do sol não será muito próxima no primeiro cenário, no segundo cenário já não é simplesmente uma promessa. Eu acho que por aí está essa ideia de Nietzsche de vinculá-lo, porque é ele que faz esse jogo, né, com a mulher. Porque ele diz que é uma mulher, claro que não é uma mulher concreta, nada disso, uma mulher ideal. Então, na medida que a mulher ideal substitui aquela luz do sol, então há tentativas de conquistar essa mulher ideal, mas ela é uma promessa e ela é impalpável. É bom que ela esteja longe. E por isso que eu acho que é muito próximo dessa ideia dos trovadores que cantam a uma mulher ideal. E na medida que a mulher vai se afastando, então, desse mundo, ela fica mais misteriosa. Tudo fica mais sutil. É como se o cenário cristão fosse mais próximo de uma tentativa de querer atingi-lo e não movimentasse mais que o próprio cenário de Platão. Isso que eu acho muito interessante nesse texto, porque o Nietzsche coloca progresso da ideia. Então, se ele diz progresso de ideia, é que a ideia, ao se tornar, a ideia platônica, com maiúscula, que ao se tornar mais impalpável, mais longínqua, mais ideal, é, de alguma maneira, um progresso frente ao próprio Platão, e que realmente nós temos essa opção de deixar a caverna e sair para o mundo do sol. Aqui não precisamos, isso já ficou no outro mundo. Então essa promessa faz tudo mais sutil, a verdade também fica mais sutil. É como se ela pudesse ser conquistada, ela pudesse ser atingida, mas é muito difícil porque é ideal. Então, eu acho que, nesse sentido, muito se fala de Nietzsche, o cristianismo, mas é que ele escolheu muito bem seus inimigos, né? Porque ele acha que o inimigo é o que faz crescer. Então, na medida que esse cenário cristão fica em questão, o próprio nome Nietzsche também cresce. Então, nesse caso, é mais do que neoplatonismo, né, Glória? Muito mais. Não é? Tem uma leitura sempre de que o cristianismo seria uma espécie de... Aqui você está colocando como uma coisa mais progressista ainda, é mais do que isso. Sim, né? sim. Se apropriar de alguma coisa do platonismo, mas ir além. Né? Quer dizer, então, nesse jogo, no segundo cenário, a coisa começa a se complicar. Claro, vai ficando cada vez mais sutil e mais difícil de captar o que é essa verdade. Eu retomaria por essa parte que você nos disse de juiz, ser juiz. Sim. Acho que o tribunal da crítica é um tribunal, tá? Vai se julgar a razão a si mesma, mas não deixa de ser um tribunal, onde vão comparecer aquilo que se extrapola em termos de limites, né? Então, essa razão que pela sua própria natureza vai além de seus limites, mas que então o Kant vai, de alguma maneira, ser responsável, digamos, nos dias de hoje, como você bem assinala aí, tanto pelo positivismo quanto pelo utilitarismo. Ou como dizem alguns, vamos ter, depois de Kant, os neokantianos, os fanáticos da razão pura e os fanáticos da razão prática. Tá? Então, eles vão se dividir e um pouco nisso ainda estaria esse quinto e sexto cenário, de alguma maneira, vem de Kant. Mas a figura de Kant, que ele sempre situa Nietzsche em Königsberg, na cidade onde ele nasce, de onde nunca sai. Que ele cita literalmente. Königsberg, porque ele não fala o nome Kant nesse cenário, ele fala o lugar, que é o Königsberg. Ou seja, onde estamos nessa localização? Na cidadinha de Königsberg, que ao mesmo tempo pode ser uma questão provinciana, mas ao mesmo tempo alguma coisa provinciana que transfigurou tudo, tá? As críticas de Kant.
Agora, nesse cenário, eu tinha várias opções de trabalho e eu gostei de contar quais eram e por que não as continuei. Porque como o Khan é um sistema e tudo está muito fechado e tudo muito bem encaixado, você sabe de partida o que vai fazer. Então, se eu colocava o cenário pré-crítico, o cenário pós-crítico e toda essa linguagem kantiana, eu disse, bom, aqui então não vai ser jogo, aqui já você conhece o jogo de partida. Então, havia umas possibilidades que eu abandonei e fiz questão de ressaltar esse abandono. Assim como escrevi muito pouco em termos de páginas, ao contrário de outros textos, por exemplo, o texto de Pauwine tem 500 e poucas páginas, que eu acho que responde ao próprio Pauwine, que escreve muito, tá? E você teria... O Nietzsche nos entrega umas coisas resumida, muito pensada, muito... Então, eu achei que seria, também teríamos que, para responder aos cenários dele, não poderíamos escrever demais, tá? Então, aí eu restringi e talvez o texto possa ser entendido pelo que não disse e também pelo que não fez. E nesse caso, eu não fiz muitas jogadas com Kant, fiz só uma, tá? Optei por uma jogada. Agora, Kant não deixa de ser um personagem na história da filosofia, já que estamos falando de tipologias, são tipos, né? É um personagem, aquele chinês de Königsberg, como chamava Nietzsche, é um personagem que não conseguimos abafar. É um personagem que surge de novo. E eu estava muito preocupada com como mostrar aquilo, tá? De que o Kant, no entanto, surge de volta. Então, nessa brincadeira, que é esse teatrinho do fim, que eu quis colocar o termo em espanhol, que eu conhecia muito bem das minhas brincadeiras infantis, que era o monoporfiado, que se diz em espanhol. Monoporfiado é o de vocês, o João Bobo. Tá? Mas que não gostei de João Bobo, porque o não tem nada de bobo. Entende? Então, até que uma estudante conversando comigo sobre Kant me disse, não, professora, no interior aqui no Brasil se diz João Teimoso. Eu falo, é isso que eu queria dizer. Então, corri a editora e mudei o João Bobo por João Teimoso. Dava para corrigir. Porque realmente, João Teimoso é o que nos acontece com Kant na história da filosofia. Você acha que... Ele teima em voltar. Ele volta o tempo todo. Bom, você vê como volta, por exemplo, hoje nos estudos de Foucault. Todo mundo agora está estudando a relação de Foucault com Kant. Numa certa época eu tinha achado essa relação muito interessante, mas isso era nos anos 94, quando Foucault realmente não tinha se dado a importância suficiente ao texto e aos cursos que fez Foucault sobre Kant. Tá? Hoje em dia acho que é o contrário, acho que fazer muito essa relação Kant com Foucault é quase cair numa armadilha. Porque o Foucault já é bem desconfiado de seus leitores, então ele tem cheio de minado o terreno e com muitas armadilhas. Por quê? Porque esse João Teimoso, o Foucault dá uma pista, como poderíamos derrotá-lo em um desses últimos cursos. E essa pista era o seguinte, temos que derrotar Spinoza. É através de Spinoza que podemos derrotar o Kant. Não é fácil. Nada fácil, nada fácil. Em que sentido ele fala em derrotar? Mas é interessante isso, é uma coisa porque surge essa linguagem, né, jurídica, toda que é a linguagem kantiana, e que talvez, se Kant era, como dizia Nietzsche, um cristal capcioso, nós tínhamos de volta o cristianismo de uma maneira mais sutil ainda, que a maneira cristã. Então, era como se diz a partir de Schopenhauer, né? O Kant fecha a porta da frente para a alma, o universo e Deus, mas abre uma porta de serviço onde eles entram disfarçados, de postulados. Então, é muito difícil se colocar
chegar e dizer que você está nos termos de Kant. Agora, o Foucault dá essa saída, que eu estou longe de saber o que ele quis dizer, mas acho que talvez esse panteísmo de Spinoza, assim, talvez não poderíamos retirá-lo. Alguma coisa aí nesse sentido. Se nós derrotando o panteísmo de Spinoza, talvez possamos derrotar um cristal capcioso, como é o caso de Kant. Tá? Talvez, tá? Sempre nesse talvez que não é uma herança de Nietzsche, né? Que não podemos afirmar, se não somos dogmáticos, mas é nesse sentido aquela questão de Kant. Agora, eu escolhi um fio em Kant e fui a mostrar como, por exemplo, hoje em dia, não se pode quase falar de direito internacional se não falamos de Kant. Então, é um pouco por aí, pela paz perpétua, por tudo, que é um aspecto que eu trabalho muito com o pessoal de relações internacionais, aqui na PUC, e que através dos anos a gente tem ido amadurecendo aquilo. Como, por exemplo, um pequeno texto de Kant, Teoria e Prática, acerca da expressão aquilo é válido na teoria, mas não serve para a prática, que imediatamente anterior à paz perpétua, entrega chaves de como ele tinha que falar da paz perpétua e como Kant realmente é isso. Então, me pareceu uma questão menos trabalhada e que poderia ser realmente um lançamento de dados para então, eu trabalhei muito esse aspecto. Aliás, que encontrei um texto alemão que ele escreve, nada sistemático, que é muito difícil com os alemães, né? Em que se faz uma leitura de Nietzsche completamente diferente, e eu não tenho presente mais o nome desse texto, mas cito ele aí, que faz uma relação de Kant com Nietzsche de uma maneira muito especial, porque ele disse que os alemães, em geral, veem a meta no futuro, jogam tudo ao porvir. E, nesse sentido, haveria ainda uma relação entre Kant e Nietzsche. De outro ponto de vista, que é um que se fala hoje em dia da ética, de como isso está presente e tudo, existe o texto do professor Oswaldo sobre Kant e Nietzsche, então, nessa parte eu simplesmente cito. Agora, o que me interessa é essa jogada, porque o Kant, quando você vê como ele vai lendo e criticando Hobbes, Rousseau, os contratualistas, ele disse, bom, mas isso era uma ideia da razão? Nunca, jamais. Você vê um contrato onde os súditos digam, como o caso, por exemplo, de Hobbes, eu abro mão da minha liberdade e deixo nas mãos de meu representante, aqui, que é o soberano. E eu vou simplesmente ouvi-lo e minha deliberação toda fica nas mãos do soberano, ele decide por mim, e aí você tem o esquema do Estado Leviatã, né? Então, quando Kant lê isso, ele diz, bom, é interessante que apareça essa ideia tudo, não? Mas é uma ideia da razão. Em nenhum lugar jamais se fez isso. Ninguém... mas ele fica pensando por que isso é importante. E aí ele fala, bom, tira um pouco autoritarismo ao soberano, aí ele fica fazendo muitas coisas, mas ele diz uma coisa, é como se lhe ocorresse, bom, e se a gente joga isso ao porvir? Se nós jogamos isso, jogamos na forma de um postulado, tá? É como se fosse possível. Aí começa a ficar claro a ideia de paz perpétua. A ideia de paz perpétua é uma ideia da razão. Não existe nenhum lugar onde tenhamos essa paz perpétua kantiana. De jeito nenhum. Os povos, um fica contra o outro. É o pior da... Se você quer conhecer, é como se Kant dissesse num ponto desse seu texto, se você quer conhecer a natureza humana, veja as relações entre os povos. Então, o pior aí acontece. Mas então, a discórdia cria concórdia, então alguma coisa vamos ter que pensar diferente. E com essa ideia de paz perpétua, é como se ele existisse. Mas então, nos dias de hoje, que importância tem isso? Muita.
Porque se nós começarmos a pensar como se ela existisse, então não vamos retirar orçamento aos exércitos, não vamos nos sentar numa mesa de negociação entre diversos povos, como se fosse existir a paz perpétua e não pensando nos limites territoriais e tudo para a guerra futura. Então, se a gente tende a efetivar a ideia de paz perpétua, acaba sendo efetiva nos dias de hoje, em pequenas coisas, em pequenos artigos, e formamos isso o quê? Aí vamos constituindo essa ideia de paz perpétua. Então, o Kant não é nada ingênuo, ele vê, mas é um pouco isso, ele ter tirado aqueles contratos em um lugar X da humanidade, antes dessa nossa sociedade, alguém disse, isso é meu território, disse, né? E os outros o escutaram. O que acontece? Tudo isso é como se Kant pegasse, são ideias da razão, ele diz simplesmente, nunca aconteceu, não é efetivo, mas vamos jogá-la ao porvir. Tá? Bom, um pouco disso eu quis, tomando algum desses pensadores e da maneira, desboçar nesse cenário kantiano para ver como ainda somos dependentes desse cenário, como realmente o Kant constitui esse João teimoso, mas que ao mesmo tempo não se trata de ficar, talvez, dizendo que Kant acabou a filosofia e o pensamento, como há toda uma tendência. Ou vamos fazer de uma ciência da filosofia rigorosa, como dizem os chamados, como diz Lebrun, fanáticos da razão pura, né? Vamos fazer, então, da filosofia uma ciência. Porque aí você corta. Eu sei que é complexo. Muito. Nós estamos explorando, Glória, a sua profundidade nietzschiana aqui. Né? Longe disso. Como você percebe, a gente tem dúvidas que são básicas e, ao mesmo tempo, a gente quer explorar o seu texto que eu acho que você disse agora há pouco uma coisa muito interessante. Você propôs um jogo de dados com o leitor, mas antes disso você entrou no jogo aforístico do Nietzsche. E você segue a risca naquilo que o Deleuze falou dos aforismos, né? São bem-humorados, trazem questões do exterior, né? Você seguiu a risca, por isso que é um texto muito agradável de ler. Obrigada. Que não se trata da razão já platônica, que está cansada, porque senão não seria na aurora, no acordar, não nos acordaria, porque bocejo da razão. Aí bocejo pensa um pouco a tendência que está cansada. Então a velha razão platônica que aqui no momento positivista ficou cansada. Mas parece ser que o Nietzsche joga esse canto do galo para nos acordar. É o primeiro bocejo da razão. Então vem realmente de manhã para nos acordar. O que de alguma maneira, muda a interpretação desse aforismo. E outra razão que está nascendo é a razão positivista. E é bom que ela nos acorde. Tá? Não por acaso lá Platão está envergonhado nesse momento. Né? Surge Platão de novo, mas envergonhado. E é bom que nos acorde essa razão positivista. Então, em Nietzsche não há uma negação do positivismo. Tá? Acho que aí o mais adequado, talvez não pela minha formação, mas para outras pessoas, seria lidar com Comte, e o Nietzsche, e Augusto Comte. Acho que aí seria muito bom, mas nesse meu jogo, o jogo foi outro. Eu fui um pouco à literatura. E ver como um texto atual, que é o Enigma de Paris, feito por um argentino, Pablo de Santis. Ele reúne, é muito lindo esse texto, recomendo. É assim, ele reúne em Paris, na época da construção da Torre de Eiffel, vários detetives com aquele que sempre acompanha os detetives, não sei a palavra em português, como seria?
é aquilo que está sempre junto, por exemplo, sempre há algum... Investigador. É um investigador, mas que faz parte quase de uma dupla. Tá? Bom, então ele reúne isso, acontecem crimes lá, mas todos esses crimes, todo é como o nome da roça, né, com os crimes que acontecem no medioevo, pelo riso, realmente, para esconder o riso da obra de Aristóteles. Mas aqui a ficção é outra. E é uma ficção que realmente tem a ver com o avanço tecnológico que vai suscitar, de alguma forma, o positivismo. E como se faz uma investigação, as provas, isso, que é uma coisa que hoje nos domina, né? Como se estrutura. E me parece que há uma grande crítica nesse sentido ao positivismo através dessa obra de ficção. Então, eu preferi colocar a parte que fosse aqui a literatura e não necessariamente a parte filosófica que vai dar uma resposta nesses termos. Mas é longa possibilidade, há muitas possibilidades de trabalhar isso, né, aí nesse texto. E você lembra muito bem o Lebrun, porque o Lebrun costumava, eu fui aluna dele, e o Lebrun costumava nos dizer, cuidado, estão fazendo aí algumas coisas contra a ciência em nome de Nietzsche, e contra a tecnologia, e a fobia da tecnologia em nome de Nietzsche. Não, Nietzsche, que isso é parte da vontade de poder ou de potência, como você queira dizer, que tem uma briga lá para a tradução, né, de Villers-Sirmach. Então, tem isso, você não pode cortar essa parte, entende? Então, não pode se usar Nietzsche, vamos dizer, como um moralista, anti-tecnólogo, anti-isso. Não, é outra coisa que teria que ser dita. E o Lebrun vai fazendo sempre essas inversões que você diz. Por exemplo, o texto chama-se Sombra e Luz em Platão. Eu tenho que pensar duas vezes, porque minha tendência por formação filosófica é dizer luz e sombra em Platão. Ou seja, você privilegia a luz e não a sombra. O que Lebrun está fazendo é o jogo ao contrário, tanto que ele vai dizer nesse texto, e se eu não quiser sair da caverna? E se eu fosse e fico na caverna? O que acontece? Entende? Por que você fazer esse movimento? Ao qual nos levava a conversão platônica em estágios até chegar lá. Como se configura essa lógica utilitarista nesse cenário? E essa ética utilitarista, mas mais no sentido de compará-la ao utilitarismo que nós temos hoje. Né? Eu sei que é um exercício grande demais a gente comparar o utilitarismo pensado por Nietzsche, nesse contexto que eu coloquei, comparando a hoje, mas existe talvez uma linha que une esse pensamento utilitarista e uma crítica e um olhar desse cenário que nos é muito útil também para fazer uma certa crítica do utilitarismo contemporâneo. Eu acho que esse utilitarismo permaneceu de algum modo e foi se desenvolvendo, foi se aprimorando, foi se sofisticando. Eu acho que é outra área que é muito difícil fazer a crítica. Porque eu tenho dificuldades de ligar a reflexão de Nietzsche, que eu chamo utilitarismo, tem alguns que não chamam nesse momento que tenha utilitarismo, e não alguns que possam ser deixados de fora. Por exemplo, o Heidegger vai entender esse momento como já um momento da filosofia, da própria filosofia de Nietzsche. Tá? Eu não faço essa opção, coloco o último momento como da filosofia de Nietzsche, mas é claro que o Nietzsche passou por todos esses cenários, é um pouco isso, ele está entre cenários e ele viveu. E, primeiro, eu acho que ele tem, na medida que o utilitarismo expulsa, ele faz uma leitura do utilitarismo como muito ingênuo. Porque o cenário positivista colocava aspas a verdade do verdadeiro mundo. Tá? Então, já questiona. Mas ele faz outra coisa. Mas está aí na aspas essa verdade. Agora, simplesmente, se expulsa. Não serve para nada, então a gente expulsa. Essa expulsão é o que mais me chama a atenção
E é por isso, como bem você disse, eu relaciono com outras expulsões em outros cenários. Tá? Porque é como quando expulsamos um povo, quando expulsamos uma certa da sociedade, alguém que não gostamos, ou deixamos de lado, ou expulsamos a loucura, ou expulsamos todas essas expulsões que o Foucault nos acostumou a ver de uma outra maneira, né? Justamente como fazendo a genealogia, como você diria, porque elas não mostram a nós mesmos, né? Isso que é expulso. Então, o que expulsa o cenário utilitarista? Expulsa o mundo verdadeiro platônico. Mas ao expulsar, aquilo não é nada ingênuo, porque você expulsa o fundamento. Então, é como se nós pudéssemos preservar a utilidade de nosso mundo chamado aparente, esse mundo nosso aqui agora, expulsando o outro. Isso metafísica, filosofia, não queremos mais saber. Vamos ficar aqui no concreto, no mundo do dia a dia. Mas se esse mundo que se nos aparece hoje sem sentido, porque nós expulsamos o outro. Então, como os mundos estavam ligados, e havia desde Platão a ligação entre mundo aparente e mundo das ideias, na medida que expulsamos agora um desses mundos, então tudo fica sem fundamento, tudo fica sem sentido, para usar uma palavra muito usada, que eu tento sempre evitar, é o niilismo, né? Então, tudo fica sem sentido, porque tudo bem, justiça, não, vamos descartar a ideia de justiça, essa é uma ideia platônica, justiça em si, vamos ficar pensando se aqui é justo o que está se fazendo hoje em dia, criticando tal. Não há um fundamento da ideia da justiça. Ou seja, como vamos ficar de acordo que estamos chamando justiça se não tem esse mundo verdadeiro, que servia de fundamento? Então, essa aqui é a expressão de Nietzsche, que já vem no último cenário, com o mundo verdadeiro, expulsamos também o aparente. Então, por isso temos essa sensação de nada. Ficamos no nada. Então, eu acho muito perigoso essas expulsões, de todo tipo, políticas, de todo tipo, porque expulsar não é lidar com isso. Expulsar é realmente afastar, deixar de lado, como se não fôssemos parte disso. Tá? E aí eu acho que pode ser recuperado um Nietzsche político, como fez Foucault, realmente. O Foucault faz esse trabalho de... Vamos pensar o poder com as relações de forças de Nietzsche. Vamos pensar isso, não vamos pensar mais com o esquema nem de Marx, nem com o esquema de Freud, que ele já está muito esgotado, vamos pensar um pouco com Nietzsche. E justamente nesse sentido é que para Nietzsche toda expulsão é suspeita, ou seja, Sócrates nunca poderia ter expulsado os instintos. Você tem que administrá-los, lidar com eles. Por isso que ele vai colocar felicidade equivale a instinto. Então, se você expulsa os instintos, aí que há uma coisa, você não poder lidar, não ser senhor, não ter comando sobre isso. O Nietzsche se ignora muito essa parte de Nietzsche, que ele critica ao povo alemão, justamente porque é um povo que vai se acostumando a ser comandado. Então, ele vê o perigo de que venha alguém e comande. Porque eles são muito obedientes. É um povo absolutamente domesticado para ser obediente. E isso ele vê antes do nazismo e tudo mais. Então, eu acho assim, de uma lucidez, essa parte do comando e obediência, que eu acho muito, muito interessante. Acho que o Nietzsche pode ser resgatado para pensar a problemática do comando e obediência. Então, se divide Foucault no arqueologista, no genealogista. Foi uma divisão que o pessoal começou a entender como evidente. E eu acho todas as divisões de Foucault sobre seus próprios textos suspeitas. Eu acho que o que Foucault faz é uma coisa e o que ele diz que faz é outra. Tá? Então, aí e é por isso que quase não uso o termo genealogia. Mas isso
porque eu acho que foi usado de uma maneira errada. Em excesso Em excesso e, sobretudo, você dizer genealogia e pensar que as origens são importantes. Quando o que o Nietzsche dizia era o contrário. Era você desmontar essa possibilidade das origens, você escavando nos seus próprios pés e vendo, questionando o chão em qual nos apoiamos. E eu sei que você, é nesse sentido que usa a genealogia, mas isso de estar o tempo todo esclarecendo que se trata disso ou não. O fato de sempre ter que justificar em que sentido. Não, você tem toda a razão. Mas hoje em dia se fala muito dessa genealogia como ir ao começo, como ir à origem. E sem pensar que o próprio Foucault chamava isso um disparate. Ou seja, o que você encontra nas origens é um disparate. Tá? E aí tem uma coisa muito de Nietzsche, que não importa de onde venhas, a frase dele, de para além do bem e do mal, mas aonde vais. Tá? Então, não importa como surge, não importa que tenha sido a crueldade a que vá realmente impor valores ascéticos. Até porque se gastou muita energia em buscar as origens. Né? E uma das grandes importâncias do Nietzsche, eu acho que é essa. Não olhe tanto para... Não gaste muita energia. Vamos ver para onde vai. Onde vai. É porque, por exemplo, há uma questão. A moral, a ética, tudo isso que o Nietzsche vai criticar, vai fazer a genealogia daquilo e tudo, cria, por exemplo, uma questão que é interessantíssima. Transformar o homem em um animal capaz de fazer promessas. E realmente deixa a sua capacidade de esquecimento proibida de intervir. E para Nietzsche, sobretudo Nietzsche das considerações extemporâneas, você era feliz esquecendo. Felicidade é esquecer. Tanto que hoje achamos todas essas nossas diversões, tudo, são boas quando nos esquecemos do mundo, esquecemos das responsabilidades, esquecemos de tudo. Que acontece que a felicidade se transformou em esquecimento. Tá? Mas quando fazemos promessa, nós próprios nos impedimos de fazer isso. Essa é uma consequência em alto grau dessa moral cruel que nos impulsa a ferro a gente lembrar certas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, é onde o animal homem está no seu mais alto grau conseguido até agora. Então, é aquele animal que pode fazer promessas. Então, nesse sentido, a genealogia nos permite fazer isso. É isso que nos permite, essa nova leitura, essa novo escavar sob os nossos pés. Mas um pouco, não para ficar só escavando, é um pouco para fazer esse movimento da flecha, né, que nós comentávamos no começo, que a flecha fosse longe, porque para Nietzsche um pensador pode recolher a flecha do outro, né? Então você vai indo mais longe. Bom, eu acho que esse é bem um momento ambíguo do próprio Nietzsche para descrever sua contemporaneidade e que é talvez a nossa ainda, né? Esse momento sexto. Porque você tem dois movimentos contrários. Por uma parte, você tem esse nada, todo fica sem sentido, que não aparece a palavra niilismo, mas é muito interessante que todo mundo que faz análise usa a palavra niilismo, né? Que o Nietzsche vai retomar de Dostoiévski, né? Vai inserir lá no final, e que há um pensador, por exemplo, Foucault, que evita, ele não fala de niilismo, eu acho isso sintomático. Bom, mas de fato estamos nisso, estamos no nada, tá? Todo ficou sem sentido. Eu usaria uma expressão muito brasileira que eu acho muito interessante, porque aos poucos eu fui percebendo como estrangeira de muitos que a linguagem popular brasileira muitas vezes é muito nietzschiana. Acho que não é um acaso que o pessoal goste muito de Nietzsche. E isso de famosa cair na fossa. O pessoal diz que caiu na fossa. Só que acho que nesse momento, esse cenário, eu de cair na fossa. Só que temos duas possibilidades frente ao cair. Ou afundamos mesmo, tá? A palavra afunda de vez, a palavra de Nietzsche é Zugrund, você retira o fundamento,
cai no abismo, né? A palavra que Nietzsche usa é Sugrun mesmo, quando se refere à possibilidade que tinham os gregos ou de afundar ou não. Tá? Então, ou tem esse Sugrun, ou você consegue sair com novos valores. Tá? É um pouco isso. Ou afundamos, no seu caso que você simplificava com o capitalismo, afundamos nisso completamente, ou você sai com novos valores. E completamente de acordo, por exemplo, essa expressão que você menciona em Negri, eu levaria até Sloterdijk, que é um bom leitor alemão de Nietzsche, e que ele vai dizer, estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. Todos individualizados, todos isolados, mas no mesmo barco. Que seria essa questão que não temos o fora, né? Realmente. Então, ou caímos nisso, ou para Nietzsche havia uma outra possibilidade, porque nesse momento que surge a expressão incipit Zaratustra. É porque aí é o meio-dia, o instante da mais curta sombra, justamente o que os medievalistas chamavam o demônio do meio-dia, que seria esse cair mesmo na fossa, se você quiser, ou saímos daí com esses novos valores. Projeto então. De transvaloração. Temos essa fórmula de Nietzsche, né, de que talvez aí, nesse momento, as coisas possam se virar. Mas por isso que para ele, isso é muito interessante, não podemos sair do niilismo criticando, nem ficando fora. É como se a gente tem que afundar com ele e daí sair. Então não há possibilidade, porque você só... Por exemplo, quando ele fala de decadência, em termos de Sócrates, porque é o mesmo movimento que estaríamos hoje, é o que aconteceu lá nos gregos. Tá? Se esquece os valores gregos antigos e se opta por ser absurdamente racionais, que essa é a posição de Sócrates, né? Ao fazer isso, sair dessa maneira, nós modificamos a forma da decadência, mas não alteramos. O mesmo podemos dizer hoje em dia. A gente pode modificar a forma do niilismo, se fazemos a crítica, mas não sair dele. O Nietzsche dizia muito que o niilismo está à porta, né? Está batendo à porta. O Lebrun gostava muito dessa expressão. Ele achava uma coisa incrível que alguém bata na porta, um hóspede que não queremos, um hóspede inesperado e tal. Mas hoje eu diria que ele nem sequer está na porta, a gente convive com ele. Tá? Nós convivemos, eu mudo essa expressão do niilismo na porta, nós convivemos com ele. Mas, como diz o Paul Vine, um pouco rindo com essa sua distância da filosofia, isso acontece na cabeça dos pensadores, porque esse vai ser não é o lobo mau, o niilismo, entende? O niilismo não é o lobo mau e as crianças, os nossos netos vão rir daquilo que nós chamávamos niilismo, sabe? Ele faz uma crítica muito bem-humorada àquela preocupação filosófica pelo niilismo. Mas o Nietzsche aí nos dá essa possibilidade. E é muito sintomático que o Zaratustra, por exemplo, desapareça de certos textos. Não de Deleuze, que ele sempre lidou com Zaratustra, mas de Foucault. Foucault chega até o teatro filosófico, diz que é o porta-voz de Nietzsche e nunca mais fala dele. O Foucault retira essa parte do ao porvir, esse jogar para frente, ele retira até os verbos em futuro, projeto, programa, tudo isso. É uma coisa muito interessante de pensar e que ele não trabalha mais com essa figura de Zaratustra. Agora, Zaratustra, acho que eu digo isso em algum momento, se não disse também, tá? Há um poema muito bonito de Nietzsche que ele diz que ele está sentado esperando. Tá? De alguma maneira me lembra esse Esperando a Godot, depois, mas ele está sentado esperando. Quando de repente, aí eu ligo ao de repente antigo, desde os gregos, né? Zaratustra passa a seu lado. Então, o que significa isso? Primeiro, o Nietzsche está sentado.
E ele mesmo vai dizer muitas vezes que temos que duvidar do pensamento que nascem sentados. Que ele era até tinha pego a decadência de Flaubert porque ele passava muito sentado. Por outro lado, o Zaratustra passa a seu lado, mas que significa que ele continua e ele está caminhando. Então é como se o Nietzsche aceitasse que há alguma força ou um direcionamento de força sob o nome Zaratustra que o sobrepassa, da qual ele não poderia dar conta, que vai além dele. O intempestivo. Talvez, né? A forma como você coloca o de repente me veio muito essa expressão do intempestivo, né? Dessa força que atravessa. Sim. Como uma flecha. É uma transversal mesmo, e que não tem muito a ver com tempo, ou seja, quebra a categoria tradicional de tempo cronológico, né? Quebra isso. Quebra isso, é de um outro tipo. Eu acho que esse o Nietzsche usar plötzlich, que é a palavra em alemão para dizer de repente, Zaratustra passou ao seu lado, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver como ele pensa essa figura, e eu tenho sérias dúvidas de aceitar assim que ele é alter ego de Nietzsche, que não gosto muito de caracterizar esse Zaratustra, mas de fato incipit Zaratustra e ele escreve em latim. E isso é uma questão que eu acho que é uma pesquisa que realmente eu fui fazer. Que significa incipit em latim? Porque o Nietzsche não diria começa Zaratustra, porque poderia ter colocado em alemão começa Zaratustra, como muitas vezes ele fala de começo e ele coloca a palavra em latim. O que me chamou muito a atenção é que no século XIII se faz dessa palavra incipit e de desim incipit um começo que é um começo diferente. Os medievalistas falavam disso para falar da transmutação e do movimento angélico. Era quando eles estudam os anjos. E o Nietzsche, se vê que há uma transformação, há uma alquimia, há alguma coisa, mesmo que seja em termos relacionais, que acontece nesses cenários todos. Então, essa transfiguração, essa transformação que os medievalistas já viam, faz você ligar, de alguma forma, Zaratustra com anjo. Mas, claro, não é um anjo cristão, não é um anjo qualquer, mas é um anjo que traz a boa nova. Ele traz um presente para os homens. É um pouco isso que está por trás dessa ideia de modelo e cópia, né? Essa coisa de momificar. É por isso que o Nietzsche chama Platão muitas vezes do egipticismo platônico, porque ele transforma em múmia, né? Alguma coisa que era um devir, um tornar-se. O que não significa que no próprio Platão isso emerja de uma outra forma, que isso é interessante. Até como simulacro, né? Que seria. Agora, falar um pouco de essa questão como bem em si, ser em si, aquela ideia, é o legado platônico para nós, que não talvez de Platão, mas do platonismo. Tá? A gente tem essa herança, né? E nós não podemos trabalhar um pouco à margem. Há muitas tentativas, mas sempre está essa ideia de modelo, né? De modelo, que nos remete. Então, modelo bom, belo, verdadeiro, e aí vem todos os valores, né? Junto com esse modelo. Então, sempre somos cópias mal feitas, né? Aqui a América Latina é uma cópia mal feita da cultura europeia, mas por que temos que ser cópia, tá? Porque sempre trabalhar com essa ideia. E aí eu acho muito interessante essa ideia de Deleuze, do simulacro, né? Simulacro realmente como alguma coisa que vem quebrar essa ideia de modelo e cópia platônica, e que você encontra desde o sofista de Platão, né? Que aí você tem essa ideia então de simulacro, mas isso temos sempre temos esses simulacros todos emergendo, e é bom porque é uma maneira de cortar nossa possibilidade de só pensar com modelo e cópia, porque o que
claro, porque a história de um erro é história de um erro, realmente, é porque você corta possibilidades. Há uma verdade, há um modelo, há uma questão. O resto tem que sair. Então, o que acontece com isso? Entende? Isso que eu acho que muito Perde, interessante. né? O que nós perdemos. Então, perdemos as diferenças, perdemos tudo. Quando se chega nos dias de hoje a um consenso, pelo geral, é o que a maioria entende. Mas onde foi o resto? Entendeu? Onde não está esse resto? Então, isso que é muito interessante, porque aí está toda essa ideia de Deleuze, que eu acho muito interessante, de trabalhar essa ideia de modelo e cópia, né, de uma outra maneira, e, por exemplo, fazendo surgir o simulacro. Tá? Essa é uma outra possibilidade. E se você vê, no fundo, essa história de um erro, é como o mundo verdadeiro acabou por se tornar em fábula. Ou seja, acaba se tornando uma fábula, portanto, tampouco é um modelo, é simplesmente um jogo perspectivístico. Então, você tem, com Nietzsche, você vê como se fechou a história ocidental a partir de Platão, né? E a partir dele, então, que nós temos modelos e cópias. Mas, quando já não se acredita nisso como a verdade, então nós temos possibilidades outras, que são a famosa ideia de perspectivismo, né? Então não podemos trabalhar fora desse esquema de modelo e cópia, mas a história que eu trabalho aí, que é a história de um erro, como o mundo verdadeiro acabou por se tornar em fábula, é justamente esse momento que tira possibilidades, né? A possibilidade só surge nos últimos momentos, que são em que você não tem mais esse esquema de modelo e cópia. Então, é um pouco contra isso. E não levar, né, isso tão a sério. Não levar. O próprio Deleuze dizia que só dá para ler Nietzsche dando gargalhadas, né? Sim, ou seja, não dá para levar tão a sério isso. Sim, é por isso que, de alguma maneira, eu acho que você tem que rir também com isso. E há um teatrinho montado no fim sobre os momentos, mas que também é uma maneira de rir, porque você também não pode levar a sério, porque é outro modelo, entende, que você está trazendo. E o Nietzsche nunca se trata de modelo, se trata de você, por isso que ele não quer discípulos, né? Porque se trata de quebrar essa ideia de modelo e cópia. Ou seja, o platonismo nos entregou essa ideia de que temos um modelo e cópia, mas a gente teria que quebrá-la. E como você quebra uma ideia tão séria dessa? Rindo, né? Então, acho que o riso está nesse cenário filosófico de Nietzsche, por isso pode ser associado a um teatro que se cobra verdades desse perspectivismo que não pode dar. Então, acho muito interessante isso, sim. Temos que ir pensando numa outra. Porque quando você fala cópia, já é ligado ao modelo, né? Que é o paradigma platônico. Então, é Platão que revive cada vez. Mas essas outras alternativas que não são nada fáceis de pensar fora do esquema platônico de modelo e cópia, é realmente o jogo de Nietzsche, o jogo jogo justamente porque se você leva a sério, cai de novo de volta no modelo e cópia. É a verdadeira ruptura, esses pensadores todos, e uma maneira nossa de olhar de outra forma, ou seja, pensar de outra maneira, né? Esse pensar de outra maneira que dizia Foucault e tudo mais, mas é o que eu acho muito, muito interessante e muito difícil. Na atualidade, os dois pés no cenário da antiguidade ou no cenário medieval. Então, eu acho que isso de ver um pouco os filósofos e a história da filosofia dessa maneira, um pouco de brincadeira, acho que faz muito bem esse riso, no sentido de que a gente começa a ver como estão, por exemplo, os pensadores. Eu trabalhei muito com Foucault, eu colocaria ele com um pé no cenário kantiano, por exemplo, sabe, outro na atualidade, mas também ele pode se deslocar para a antiguidade, como fez nos últimos textos.
Ou Paul Vine, que também trabalhei, colocaria ele na antiguidade e também no contemporâneo, ele vai sempre trabalhando assim. E eu acho que isso dá um movimento à história da filosofia para não pensar como realmente se pensa a maioria, que tem períodos fixos que têm que ser estudados cronologicamente e que não se pode saltar de um pensador antigo a um pensador contemporâneo. Eu acho que podemos sim, podemos saltar de um pensador antigo a um contemporâneo, sabendo que pertencem a cenários diferentes. Sabe? Há uma expressão de Paul Vine que eu gosto muito, que ele dizia que nos tempos do Renascimento, se trouxeram colunas do paganismo, das igrejas pagãs, e colocaram dentro do Renascimento. Então, o que significava isso lá? Era outra coisa, não era... Então, isso que nós fazemos com os pensadores. Você pode trazê-los, mas sabendo que para outro cenário. É o Pantheon em Roma, Glória. Pantheon em Roma é isso. Aí, no Pantheon... Né, virou uma igreja, né, um templo pagão, com as colunas. Que interessante. Tem gente rezando lá. Então, é estranho, mas enfim. Mas o cenário é esse. Os cenários são esses. São esses. Ele criticava muito o seu amigo Foucault, por exemplo, que era justamente porque Foucault não teria, de alguma maneira, respeitado muito bem a figura de Sêneca. Porque ele teria trazido para um cenário da atualidade, onde o Sêneca não tinha muito a ver, porque ele falava a natureza de sempre, a atitude de sempre. Mas ele disse esse risco, a gente pode trazer como se fosse um baralho, é outro jogo, você traz para outro jogo, mas consciente que está fazendo essa mudança. Então, é um pouco ver a história de uma outra maneira, ou seja, não aquele respeito terrível pela antiguidade, pelo medievo, mas você trazer os elementos contemporâneos, mas sabendo que para um outro jogo, o jogo é outro. Então, aí que está, temos que descobrir ou diagnosticar esse jogo, qual é o jogo outro. O platonismo entrou de tal maneira que você pega como modelo Europa e nós somos uma cópia mal feita. Mas uma vez que você trabalha de outra forma, questionando essa ideia de modelo e cópia, é muito mais livre. Porque não importa que uma moda tenha chegado aqui muito atrasada, é o que nós fazemos com ela que importa. Não é necessariamente que o modelo esteja lá e nos chegam aqui aos latino-americanos as modas meio atrasadas. Não se trata disso. Se trata justamente de quebrar essa ideia de modelo e cópia e um pouco esses cenários, porque eu gosto tanto, porque o Nietzsche mostra, de alguma maneira, como se produz esse cenário de um modelo e cópia e como ele vai se tornando o contrário da seriedade com que ele começa. Porque uma coisa é começar dizendo, no caso de Platão, eu, Platão, sou a verdade, se identificando com a verdade, e uma outra coisa é a história toda que vai nos fazer pensar que aquilo é uma fábula. Então, eu justamente não é verdade, não era verdade, entende? Mas foram séculos, não é uma coisa inocente, e aí nós realmente somos completamente dependentes disso, né? Nós ficamos como se a Europa fosse um centro, o centro de todo, esse é o eurocentrismo, né? E nós fôssemos cópias mal feitas. Mas se você deixa de pensar em termos de modelo e cópia, a coisa vira diferente. Por isso que, desde que eu fazia meu mestrado e tudo, me interessava muito quebrar esse uso de Foucault, por exemplo. Foucault você traz para cá e pronto. Não, é completamente diferente. Por exemplo, eles podem, como cultura europeia, vai mostrar isso muito bem Bento Prado, em um texto, não necessariamente referindo-se a Foucault, mas acho que pode ser utilizado, que, em geral, para os europeus, a instituição é uma coisa que eles podem criticar, que podem deixar de lado, que tudo, e ver o pensador solitário como alguma coisa mais importante. Porque, para eles, de alguma maneira, o pensador solitário se opõe à instituição que impede o pensamento. Aí ele mostra que, no nosso caso,
veio primeiro a instituição que possibilita o pensamento dos outros. Então, que a gente pode pensar de maneira diferente porque houve instituições primeiro, então não temos por que seguir essa cronologia de lá. Tá? Então, trazer Foucault para cá tem que ser muito cuidadoso, que não é o que se faz. Pelo geral, se aplica como se aqui tivéssemos exatamente na mesma realidade. Não, você é consciente que vai trazê-lo para outro jogo, então vamos ver como vamos jogar esse jogo. Porque o cenário é outro. O cenário é determinante para ser tudo de novo e tudo diferente. Não, porque ele diz, nós somos ramificações desse mesmo tronco europeu. Agora, isso não significa que você possa ir torcendo a nariz para essa árvore de lá e fazer outra coisa diferente. É isso que temos que fazer, ou seja, dar conta de lá é mais difícil do que para, digamos assim, para um europeu. Nós temos que dar conta do que eles fazem e completamente transmutá-lo em nosso cenário, em nossa realidade, em nossa questão latino-americana, entende? Ver como isso vai operando, mas isso tem que ser muito cuidadoso. Então, porque a gente importa, assim como importamos roupas e não sei o que, a gente vai importando filosofias europeias, mas não é sempre que elas servem, né? E são adaptadas àquilo nosso. Então, eu acho bem interessante. Não, mas eu agradeço muito você, sou aqui eu que agradeço. Não, que sou eu agradeço, uma oportunidade mesmo, sobretudo porque conversamos com estudantes também, pessoas que trabalham numa outra área, que não é da filosofia. Então, lá fica uma coisa como suposto que temos umas evidências que não questionamos. Aqui a gente pode falar de uma maneira mais livre, e eu acho que disso se trata, ou seja, de fazer crescer o leque de perspectivas, não? E não ficar nesse pensamento único que vem da Europa e que de alguma maneira não se é imposto. Não, a gente tem que ir criando juntos aqui outras possibilidades. Eu agradeço muito essa oportunidade. Tá? Até a próxima. Até. Obrigado. Não, mas tem muito louco.